Crianças, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira e vamos ter nossa aula de indivíduo e sociedade. Vamos iniciar com geografia. Então, na aula de geografia, a gente vai estudar um pouquinho sobre o mapa do Brasil, tá? Então, para a gente começar a estudar o mapa do Brasil, é importante a gente relembrar quais são as divisões que o Brasil tem. Antes da gente entender um pouquinho mais sobre as divisões que o Brasil tem, é importante a gente saber um pouquinho da história do descobrimento do Brasil. E isso vai ajudar também a gente na aula de história que a gente também vai ter hoje. Para isso, eu trouxe um vídeo para a gente assistir. Detalhe, né? O livro, então, vocês vão abrir o livro de geografia, tá? Na página 20. Então, livro de geografia, página 20. Então, antes da gente começar a fazer a leitura dessa página 20 aqui, que é o capítulo 2, que é a divisão política do Brasil, onde a tia vai explicar todo esse mapa, né, e outros mapas também, vamos assistir um vídeo. Então, prestem bastante atenção. Todo dia 22 de abril é lembrado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao território brasileiro pela primeira vez. Este evento ocorreu no ano de 1500 e marcou a história do nosso país. Eu vou te contar como aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil. Há muito tempo atrás, lá no ano de 1500, um dos países da Europa, chamado Portugal, tinha o objetivo de explorar novas terras, pois queriam conquistar mais territórios, conseguir mais ouro e especiarias como cravo, pimenta, canela, noz moscada. E também queriam levar mais pessoas para a religião deles, a religião católica. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, a Espanha, estavam se lançando ao mar em busca de novas terras e principalmente metais preciosos. Trata-se do período das grandes navegações. Então, no dia 9 de março de 1500, 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas, partiram de Lisboa, cidade de Portugal, com cerca de 1.500 homens, seguindo a costa do continente africano em busca de um caminho alternativo para se chegar nas Índias. Encontrar uma rota para chegar nas Índias era muito importante, pois lá eram encontradas as tais especiarias, mercadorias que tanto queriam e que tinha muito valor naquela época. O português que encabeçava a travessia e comandava a expedição chamava-se Pedro Álvares Cabral. A ideia dos navegantes era contornar a ilha de Cabo Verde e chegar ao destino desejado que ficava a leste de Cabo Verde. Para entender melhor essa orientação, vamos olhar a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos é um instrumento muito utilizado nas navegações para orientação espacial e nela estão representados os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários. Os sentidos fundamentais são norte, sul, leste e oeste. Importante dizer que as Índias estavam no leste, mas depois que chegaram na ilha de Cabo Verde, na África, as embarcações resolveram seguir para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Como os navegantes portugueses seguiram para o oeste, após alguns dias, avistaram um monte de terra e aí gritaram: "Terra à vista!" Eles tinham avistado o que atualmente é a cidade de Porto Seguro,
no estado da Bahia. Como eles viram o monte e era tempo de Páscoa, acabaram chamando aquele monte de Monte Pascoal. Portanto, chegaram a um local até então desconhecido para os europeus. Assim, em 22 de abril de 1500, a expedição portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, terra ainda desconhecida. O litoral da Bahia, naquela época, era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins. Já no interior, tinham os aimorés, ou seja, aquela terra já era habitada pelos índios nativos brasileiros. De início, os portugueses encontraram um grupo pequeno de indígenas e se surpreenderam pelo fato dos índios andarem nus e com os rostos pintados. Isto porque, diferentemente dos índios, todos os portugueses andavam vestidos com suas roupas compridas escondendo boa parte do corpo. Dentre os tripulantes das embarcações estava o escrivão Pero Vaz de Caminha, o qual relatou ao rei de Portugal, por meio de carta, sobre o descobrimento das novas terras e a grande diferença cultural entre os povos. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Isto porque os portugueses acharam que os índios não possuíam religião, então apresentaram o ritual da religião católica, a missa. Interessante explicar que, inicialmente, Pedro Álvares Cabral achou que aquela terra encontrada se tratava de uma ilha. Assim, passou a chamar de Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, quando perceberam que se tratava de um continente, passou a chamar de Terra de Vera Cruz. Somente em 1511, pelo fato de haver uma grande quantidade de árvores de pau-brasil, terminaram por chamar aquela terra de Brasil. Por fim, a partir de 2 de maio de 1500, a expedição portuguesa resolveu, enfim, navegar na direção da Índia, o destino inicial da expedição. Mas o destino daquela terra e daquele povo já tinha sido mudado. A forte ligação entre Brasil e Portugal começou daí, do dia 22 de abril de 1500, dia da chegada dos portugueses ao território brasileiro. Muito bem, crianças. Eu acredito que Oi, pessoal, tudo legal? que foi que um bom vídeo. que gostaram e felizes ficaram com a primeira temporada. Bom, crianças, agora que a gente já assistiu o vídeo, eu acredito que vocês compreenderam um pouquinho mais sobre a história do nosso país, que é o Brasil. A gente vive, então, no Brasil, né? O país Brasil. E o Brasil fica no continente americano, na América do Sul. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso também. E, né, depois que o Brasil foi descoberto, como vocês viram no vídeo, e depois que foi entendido que o Brasil não era uma ilha, e sim, né, um continente, os portugueses, todos não, né, os portugueses em si, eles começaram a investigar, né, a fazer trilhas, né, a fazer expedições aqui no Brasil para descobrir o tamanho. Então,
o que eles tinham na época? Eles não tinham carros, eles não tinham avião, eles apenas tinham o pé deles, cavalos, carroças, né? Então eles tinham isso e saíram em expedição pelo Brasil. Quando eles saíram por expedição no Brasil, é possível reparar aqui no mapa que eles começaram então a mapear o Brasil. Então, como vocês podem ver, nós temos então uma parte aqui do Brasil mapeado, né? Então esse mapa foi de 1534 a 1759. Então aqui capitanias hereditárias. Então esse aqui é o nome desse mapa, né? O título desse mapa. Então o Brasil começou a ser mapeado. Então aqui vocês podem reparar que foi chamado de Maranhão. Então tem uma linha branca que separa o Maranhão aqui do outro Maranhão. E assim foi, até depois tem o Ceará, Rio Grande, né? Então Rio Grande é um pouco maior. Então as linhas brancas vão separando. Se vocês contarem, tem em torno de 15 linhas. Então são 15 estados. Então cada linha aqui representa a separação de um estado. Então antes nós tínhamos 15 estados. E, né, depois tem o mapa atual, que é o mapa que está na página 21. Então o mapa da página 21 é o mapa atual do Brasil. Então no mapa atual nós já temos a separação nova, né? Então depois que o Brasil foi todo, né, catalogado, a América do Sul foi toda conhecida, né? Aqui nós temos outros países, né? Então o Brasil é o que está colorido aqui. O Brasil foi separado de forma diferente. Também foi separado por linhas brancas, como vocês podem ver aqui nesse mapa. E agora nós não temos 15, e sim 27 estados, 27 unidades federativas. Então, se você quiser contar, você pode contar, você vai encontrar 27. Não esquece de contar esse pequenininho aqui, que também é um estado, tá bom? Que é o Distrito Federal, onde fica Brasília, onde fica o presidente do Brasil. Bom, sabendo de tudo isso e entendendo tudo isso que a tia explicou, agora a gente pode ler o texto para conseguir compreender um pouco mais. Então vamos lá. A divisão política do Brasil. O governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. O território brasileiro é bastante extenso e diversificado. Para facilitar a organização e a administração, o território brasileiro está dividido em várias partes. Então, antes nós tínhamos 15 partes, como a gente já falou sobre isso aqui nesse mapa. A primeira divisão das terras do Brasil. Então, aqui são as primeiras divisões. Quando iniciou a colonização do Brasil, em 1534, o governo português dividiu o território em faixas, que se estendiam do litoral para o interior até a linha de Tordesilhas. Então, essa daqui é a linha de Tordesilhas, essa linha vermelha. Então, o território brasileiro ele ia até essa linha. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias, e cada uma delas era doada pelo rei a um donatário, então a uma pessoa que iria cuidar, né? Então, atualmente, a pessoa que cuida de cada um dos estados é o governador. Então, aqui, né, o donatário seria como se fosse um governador. Cada donatário deveria administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. Então, eles tinham que cuidar de cada uma dos estados, das capitanias. Veja no mapa ao lado como os portugueses dividiram o território em capitanias hereditárias. Então, a gente já entendeu um pouquinho como que foi dividido, né? Então, agora vamos continuar o texto. A atual divisão das terras do Brasil. Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. Então, é dividido em 27 estados. Cada estado brasileiro é uma unidade federativa, isto é, uma parte do Brasil. O Distrito Federal, onde está situada Brasília, a capital do nosso país, também é uma unidade federativa. Por isso, podemos dizer que o território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas.
26 estados e o Distrito Federal. Então, aqui é um mapa, né, atual do Brasil. Então, o Brasil ele é dividido dessa forma. E uma pergunta rapidinho. Se você não souber a resposta tão rápida, você pode pausar o vídeo para responder. Qual é o estado que você vive? Bom, se você pensou ou disse aí na sua casa que é o estado de São Paulo, você acertou. Nós vivemos no estado de São Paulo, na cidade de Limeira. Então, aqui está o estado de São Paulo. Agora vamos para as perguntas. Pergunta número 1. O que as linhas brancas representam no mapa acima? Pode pausar o vídeo, né, para responder e depois você despausa para ver se está correto, tá bom? Então vamos lá, vamos corrigir essa pergunta. Então, o que as linhas brancas representam no mapa acima? A professora falou várias vezes, né, para você, que as linhas brancas elas separam os estados. Então é isso. As linhas brancas separam os estados. Então vamos lá. As linhas brancas representam os limites entre as unidades federativas, que são os estados e o Distrito Federal do Brasil. Então pode corrigir a sua resposta. Vamos para a próxima. Em qual unidade federativa você vive? Então, eu acabei de fazer essa pergunta para vocês. Então, qual é o estado que você vive? É o estado de São Paulo. Então, faça uma resposta completa. Eu vivo no estado de São Paulo. Ponto final. Essa daqui, então, a gente não vai fazer, a número 3. E vamos para a próxima. Aqui agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os municípios do estado de Roraima. Então, Roraima é um estado. Vamos voltar no mapa anterior e procurar o estado de Roraima. Esse aqui é o mapa atual do Brasil. Então, procurem aí o estado de Roraima. Podem pausar o vídeo para ver se vocês encontram o estado de Roraima primeiro. Depois que você despausar, né, eu vou falar onde está o estado de Roraima. Então, pode pausar. Muito bem. Então, agora vou mostrar para vocês onde está o estado de Roraima. Roraima está localizado aqui em cima, olha só. Roraima. Então, esse daqui é o estado de Roraima, em laranja. Agora que a gente sabe que o estado de Roraima, né, é um estado que está no nosso país, no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre esse mapa. O mapa está na página 23. Então, aqui a gente vai falar sobre os municípios do estado de Roraima. Municípios, para quem não conhece essa palavra, significa cidade. Então, a gente vai falar sobre as cidades que tem no estado de Roraima. Então, Roraima, né, é um estado que é dividido aí em várias cidades. Então, se você observar aqui o mapa, novamente o mapa é dividido em linhas brancas. Então, as linhas brancas separam as cidades, os municípios. Então, conta aí quantos municípios tem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 cidades. Então, Roraima contém 15 cidades. Muito bem. Sabendo disso, né, e entendendo um pouco mais sobre o mapa, agora vamos ler o texto. O município é parte do estado. Cada estado brasileiro também se divide em partes chamadas municípios. Isso significa que o lugar onde vivemos faz parte de um município. Antes da gente continuar o texto, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. São Paulo, que é o estado que você vive, contém várias cidades, inclusive a cidade de Limeira, onde você vive. Vamos pensar um pouquinho sobre as cidades que estão ao redor de Limeira, né? Próximo a Limeira. Então, pensa aí um pouquinho quais cidades estão ao redor. Pausa o vídeo e depois você despausa. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre as cidades que estão ao redor de Limeira. Ao redor de Limeira temos Piracicaba, Iracemápolis, temos Engenheiro Coelho, Cordeirópolis, Arthur Nogueira, Araras, temos também próximo Leme, Campinas, né? Então temos várias cidades que estão ao redor de Limeira.
Então, a Limeira, assim como essas cidades, fazem parte do estado de São Paulo. Então, essas cidades aqui fazem parte do estado de Roraima, tá? Então, cada estado é dividido em várias cidades. Bom, então vamos continuar. Observe no mapa da página anterior o estado de Roraima. Então, a gente já fez isso, a gente já achou o estado de Roraima no mapa anterior. Depois, veja no mapa ao lado, aqui o mapa ao lado, os municípios que formam esse estado. Então, também já vimos que são 15, né? Já contamos, inclusive. Cada município tem governo e algumas leis próprias. Então, quem que faz, né? Quem que governa o município? O prefeito. E qual que é o prefeito da nossa cidade? Mário Botion. Da mesma forma que acontece com o Distrito Federal e os estados. Então, né, temos aí o nosso presidente, que cuida do nosso país, temos o governador, que cuida do nosso estado, e temos o prefeito, que cuida da nossa cidade. Juntos, os municípios, o Distrito Federal e os estados constituem as unidades político-administrativas do Brasil. Em cada unidade político-administrativa, os representantes políticos são escolhidos por meio de eleições, que ocorrem a cada 4 anos. Então, o presidente, ele só é eleito a cada 4 anos. Inclusive, o ano que vem, teremos aí a eleição do novo presidente. Então, vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 4. Então, novamente, a tia vai ler a pergunta, você pode pausar o vídeo para responder, tá bom? Então, vamos lá. Observe novamente o mapa dessa página. Letra A. Quantos municípios tem o estado de Roraima? Pode pausar o vídeo. Muito bem, vamos responder agora. Roraima tem 15 municípios, ou se você colocou tem 15 cidades, também não está errado, está certo. Vamos para a próxima pergunta, letra B. No mapa, como podemos perceber a área territorial de cada município? Pode pausar o vídeo. Muito bem, então vamos responder. Então, como que é dividido, né? Cada área territorial de cada cidade, cada município? É dividido pelas linhas brancas. Então, né? Aqui, ó, a resposta começa a partir daqui. A linha branca delimita os municípios, isto é, mostra a área que pertence a cada município. Essa é a resposta. Muito bem, a próxima pergunta é uma pesquisa, então você pode pesquisar, né, no seu celular ou no seu computador, né? Você vai pesquisar o seguinte: sabendo que, né, o Brasil ele tem aí 26 estados e mais o Distrito Federal, pesquisem na sua casa qual é a quantidade total de cidades, municípios que tem no Brasil. Então, aqui tem uma resposta de 2017. Tem 5.570 municípios. Pode ser que tenha aumentado, né? Estamos no ano de 2021, passou muitos anos. Então, pesquisa aí para saber qual é a quantidade de municípios que o Brasil tem. E depois, responda a pergunta número 6. Qual é o nome do município onde você vive? Qual é o nome da cidade onde você vive? Essa daí eu não vou falar, hein? Essa daí já tem que estar na ponta da língua. Então, pensa um pouquinho aí e responde, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E agora, vamos para a aula de História. Um beijão para vocês. Tchau, tchau!